128 Twitch Pop capítulo 521. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O grão-senhor inquisidor ficou sem palavras, como deveria estar. Entre todos que Sylvester fez essa pergunta, eles eram apenas mais um clérigo ou mulher. Mas, no caso de Lord Inquisitor, ele era um membro do Conselho do Santuário. Ele se sentou na mesma sala que Saint Sipter por décadas e até conversou com o homem em várias ocasiões. Visível e ainda escondido de nossos olhos. Uma habilidade tão estranha, que desafia todo o bom senso. Lord Bard, eu me lembro vividamente agora, antes de deixar a Terra Santa, foi ele quem me falou sobre sua herança. Aquele meio humano e meio elfo é seu parentesco. Sylvester entendeu isso pela reação, mas mais uma vez, ele se encontrou na estaca zero. Ele não tinha ideia de como o Lorde Inquisidor reagiria à verdade. Sim, está certo. Não fazia sentido escondê-lo quando São Cetro estava por aí revelando-o. Eu sei desde que me formei na Escola do Amanhecer. O Lorde Supremo Inquisidor não se mexeu, mas o som de sua respiração atrás do visor ficou mais alto. Não importa quão profundo e escuro seja o abismo. O que importa é a resposta. Você acredita em Solis? Eu não sabia quando criança, respondeu Sylvester, falando honestamente. Por ter sofrido tanta dor e sofrimento desde o dia em que nasci, recusei-me a acreditar que Deus planejaria tal destino para mim. Mas então, o tempo passou e o plano do Senhor se revelou aos meus olhos. Somos todos nasceu com um destino, e cumpri-lo não é uma questão de se, mas quando e como. Eu encontrei Solis e conversei com o Supremo. Eu sei para onde devo ir ou para onde levar este reino, não apenas o nosso, mas também o deles. O Lorde Supremo Inquisidor seguiu com mais perguntas. Por que o reino deveria segui-lo? Sylvester respondeu rapidamente com suas ideias. Porque a fé de Solis não discrimina entre as espécies. Um humano, elfo, anão, gigante ou mesmo um dragão, desde que acreditem em Solis, são bem-vindos. Independentemente do que corre em minhas veias, continuo abençoado por Solis. E criarei um mundo ideal sem guerras, com paz abundante. Solis reinará supremo, e a fé se espalhará não pela violência, mas por atos gentis. Com minha ascensão, uma nova fé nascerá. Solis será o pai de todos os outros deuses. Então, se eles acreditam em algum, eles acreditam em Solis, todos unidos sob a fé da luz. A triste realidade era que converter o mundo inteiro à fé de Solis era impossível. Sempre haveria alguém que se ofenderia ou retaliaria. A melhor opção era absorver todas as religiões e fazer uma fé unificada, com Solis ocupando a posição mais alta. A fé da luz tornando-se o termo geral para todos. Ela uniria o mundo, não hoje, nem amanhã, nem daqui a 10 anos, mas algum dia, sem dúvida. A brisa suave acariciou os dois, chamando sua atenção de volta para a vasta paisagem. Eles pararam de conversar, mas seus corações estavam cheios de perguntas sem resposta. Max, Senhor Inquisidor. Aurora subiu até eles. O povo está pronto para partir. Sylvester assentiu e se aproximou dela. Então vamos nos apressar. Eu seguirei, jovem bardo. O grão-senhor Inquisidor declarou antes de partir. Estamos aqui devido ao grande esquema do Senhor. No dia em que cheguei àquela pequena aldeia para encontrá-lo. Foi minha bênção, a recompensa de Solis, um caminho que me foi revelado para ser explorado. Sylvester sorriu e continuou a sair. Que a luz sagrada ilumine o reino. Que prospere conosco no comando. Enquanto o Lorde Supremo Inquisidor permaneceu no terraço, Sylvester pegou Mirage e foi para as abóbadas subterrâneas do castelo. Sendo o segundo reino mais rico do leste, como Sylvester esperava, havia muito a ser armazenado. Além disso, desde que o reino Gracia costumava ser um império, eles ainda mantinham alguns preciosos remanescentes dos tempos antigos. No entanto, isso não importava para Sylvester, ele esvaziou tudo. Havia 10 cofres no total, cada um do mesmo tamanho, tão grande quanto o interior do casco de um navio de carga moderno. Enorme era um eufemismo. Mas os negócios bancários de Shonk não terminaram aí.
já que o povo de Green City também era rico. Não havia carruagens suficientes na cidade para transportar todas as pessoas, bem como seus pertences. Então Sylvester se ofereceu para carregar seus pertences por enquanto e devolvê-los ao seu destino. Eles só tinham que escrever seu nome, endereço e marca de identificação em seus sacos. Inicialmente planejaram 3 horas, mas demorou 10 horas até que as pessoas estivessem prontas para partir. Os números também aumentaram desde que pessoas de cidades próximas também vieram para escapar, pois estar próximo à Terra Santa era perigoso. Foi uma marcha massiva para o norte. Toda a Green Road parecia lotada por quilômetros e quilômetros. Cavalos, carroças e pessoas a pé cobriam cada centímetro. Felizmente, o mais velho e o mais novo não estavam lá, pois haviam sido enviados pelo rio Snake usando todos os navios de descanso no porto da cidade. Mas foi uma bênção ter tantos magos poderosos acompanhando. A Aurora usou suas habilidades e fez o céu chover ocasionalmente, já que a temporada de Solisa estava no auge e o calor era suficiente para cozinhar ovos em pedras planas. Pouco mais de 500.000 de pessoas, todas cantaram hinos enquanto Sylvester os liderava. Seu halo brilhante permaneceu radiante o tempo todo, como uma luz guia motivando-os a permanecerem fortes. Eles cruzaram a região do Duque Grinton, e muitas pessoas se juntaram a partir daí, incluindo o Duque e sua família. Em seguida, eles cruzaram as terras do Barão Strongarmy. Como esperado, o Barão também entrou na briga, sendo fiel a Sylvester por muito tempo. Lentamente, os números continuaram a aumentar à medida que mais nobres se juntavam. De duques a condes e barões, o conde Raftel e outros vieram alegremente de braços abertos, colocando-se aos pés de Sylvester, pois a luz para guiá-los havia retornado. Eles entregaram toda sua riqueza a Sylvester, deixando-o engolir seus tesouros. As únicas coisas que deixaram para trás foram pontes quebradas e cidades e vilas vazias. Sylvester não foi totalmente arrasado por queria governar a região em breve, mas criou condições onde Niel teria que sair e lutar contra ele abertamente. Woshi. No 7º dia de sua longa marcha, ocorreu um evento que chocou todo o sol do leste. No meio do dia, peculiares pássaros gigantescos apareciam voando e, ao passarem, deixavam cair centenas e milhares de folhas de papel com desenhos e palavras. Alguns retratavam Sylvester com sua auréola derrotando um demônio usando a mitra do Papa, enquanto outros chamavam o povo para se juntar à luta contra o demônio com a mitra do Papa. A mensagem era muito clara: o homem que governava a Terra Santa era um demônio. Até uma criança poderia entender pela arte. Esta arte é linda. O grão-senhor inquisidor comentou, segurando o pôster na mão enquanto caminhava ao lado de Sylvester. Mais uma vez, você me mostra outra criação milagrosa. Eu me pergunto como isso veio à formação. Sylvester riu. É uma máquina que criei há muito tempo para reunir os bardos. Um engenho capaz de produzir livros aos milhares todos os dias, e funciona com simples fogo e água. Senhor Inquisidor, ao longo dos anos, pensei em muitas invenções revolucionárias que poderia ter mudado o mundo. Infelizmente, nossa sociedade não estava pronta, como testemunhamos agora. O grão-senhor Inquisidor simplesmente ficou maravilhado com as ideias. O reino está em boas mãos. Dias abençoados aguardam essas terras. E você estará lá para testemunhar tudo ao meu lado, assegurou Sylvester. O céu é o limite quando se trata de inovações. Levaram 15 dias para chegar ao condado de Sambal. Quase diariamente, eles presenciavam os cartazes caindo do céu. Cada vez era algo diferente com uma mensagem diferente. Eles nem sempre foram estritamente relacionados a Sylvester, muitas vezes servindo para incutir esperança nas pessoas por dias melhores. Acho que você deveria dar uma olhada em quem foi o responsável por criar todos aqueles cartazes. Sylvester perguntou ao retornarem ao condado de Sambal. Foi o bispo Gabriel, sua santidade, respondeu Elion, segurando as rédeas do cavalo de Sylvester. Ele está esperando por você dentro da fortaleza recém-construída, a igreja no exílio. Na verdade, uma fortaleza. Sylvester não acreditou em seus olhos quando chegou ao destino.
Os anões eram milagreiros que sabiam usar não apenas um martelo, mas também magia. Eles usaram runas relacionadas à terra para erguer muros e construíram uma cidade elaborada com muros largos e grandes abrigos para habitação comunitária. Cada lugar comportava 1000 pessoas. Homens e mulheres deveriam ser separados por razões de segurança, com 10 guardas masculinos ou femininos jurando proteger cada abrigo. Gerenciar tantas pessoas não era uma tarefa fácil, mas agora que estavam lá, os anões traçaram um plano para construir uma cidade enorme, usando as pessoas como mão de obra barata. Ao proporcionar-lhes um emprego, o plano visava manter suas mentes ocupadas e evitar que quaisquer ideias problemáticas surgissem. Reconstruindo Sunwall, Sylvester pensou enquanto olhava para o elaborado diagrama do plano. Acho que será aqui que Sunwall House renascerá no futuro. Eu custeio. Prossiga de acordo. Mas sempre mantenha alguns clérigos com você. Os recém-chegados não estão acostumados a ver anões. Sylvester ordenou Elrogue. Entendido, Lord Bard. Com isso, Sylvester sentou-se na espaçosa sala da fortaleza. Foi construído no local onde ficava o castelo de Sunwall, na beira do cume. O Lorde Supremo Inquisidor estava sentado na mesma sala, junto com Lady Aurora, Sobreaquer, Gabriel e Lazark. Era hora de traçar um plano. Lord Bardo. Gabriel se levantou de repente. Não tivemos tempo de dizer isso antes, mas agora que estamos todos reunidos, tenho algo a revelar. Me deparei com algo estranho ao ler livros na Terra Santa. Parecia insignificante antes, mas agora que a questão do cetro de São vem à tona, eu tenho uma teoria. Sylvester olhou atentamente para seu querido amigo. Fale livremente, Gab. Gabriel pegou um livrinho que trouxera. Eu estava interessado na história da Terra Santa e de todos os papas anteriores, então tentei fazer uma lista de todos eles e compilar suas viagens. A princípio, encontrei as informações sobre os papas com facilidade, mas depois percebi que em algumas ocasiões, os nomes estavam incorretos. Seja preciso, interrompeu o grão-senhor inquisidor. Gabriel desdobrou um grande pedaço de papel e exibiu os nomes. Por exemplo, em um livro, encontrei o nome do quinto papa escrito como Papa Pollux Genghis Khan, o Papa Guerreiro, o homem que espalhou a fé de Solis por todo o continente. Baque. Sylvester se levantou abruptamente, com as sobrancelhas franzidas. Continuar. Depois, houve o caso do 10º Papa, o Papa Varus da Celantia, o maldito, aquele que morreu após 200 tentativas de envenenamento. Estranhamente, em vez de seu nome como Papa, encontrei o nome de São Cetro de sua época, Iruim Caesar Osaris. Mais uma vez, seu nome foi escrito de maneira estranha. Depois havia o Papa Trox, seu nome escrito como Papa Trox Vladimad. Ele expurgou a igreja de todas as lutas internas e lutas pelo poder, mas tornou a igreja menos tolerante e mais militarista. Ele nos trouxe a idade das trevas das queimaduras demoníacas. A mão de Sylvester, agarrando-se com força à borda da mesa, exerceu uma força imensa e esmagou madeira em pó fino. Veias saltaram em sua cabeça enquanto ele adivinhava os nomes completos. Quem mais? Gabriel viu a seriedade na reação de Sylvester e continuou. Há também alguns grandes nomes escritos de forma estranha. Papa Breden Leonardo Octavian Brox. Enquanto no caso do Papa Gelo-Desmond, após cuja morte a Guerra dos 1000 Anos começou, seu nome foi substituído pelo cetro de São daquela época. Existem muitos desses exemplos, e quase 30 dos últimos 79 papas tiveram seus nomes adulterados. Cada nome teve algo adicionado a ele ou substituído pelo estranho nome de seu cetro de São: Péricles, Ramsés, Akbar, Kim, Nero, Henri, Ivan, Timur, Hipócrates e outras palavras semelhantes foram adicionadas. Por fim, quando Gabriel abaixou a folha de papel e olhou ao redor da sala, apenas um silêncio confuso pairava no ar. Com exceção de Sylvester, ninguém conhecia a gravidade dessas insignificantes adições de nomes. E o Papa Shell e o atual cetro de São? Sylvester questionou ainda mais.
Eles não foram incluídos em nenhum dos livros que eu estava lendo na época, disse Gabriel. Com isso, Sylvester trocou um olhar significativo com o Inquisidor Grão-Senhor, e ambos chegaram às mesmas conclusões. Posso ter um momento em silêncio? Sylvester perguntou, suas mãos ainda apertando a mesa. Deixe o jornal, Gab. Nenhum deles disse nada, tendo notado a expressão de Sylvester. Foi uma ordem, não um pedido. O último a sair foi o Lorde Supremo Inquisidor. Antes de se despedir, ele falou, parece que fomos enganados ao longo da história. Fomos levados a esse mistério. Quem acreditávamos que eram os papas eram fantoches. E aqueles que eram verdadeiros governantes, talvez fossem intrusos. Sylvester, lamentavelmente, sentiu-se ainda mais angustiado. Ele permitiu que o homem saísse e contemplou em silêncio. Ele se sentou e pressionou os dedos contra as têmporas latejantes, sentindo o retorno de uma dor de cabeça lancinante. Lamento. Eles eram mais do que meros intrusos. Twitch Pop capítulo 522. Sylvester estava sentado na sala, com o rosto apoiado na palma da mão. Seus olhos permaneceram fechados, mas sua mente fervia com ideias, suspeitas e teorias. Ele detestava porque não tinha informações para chegar a qualquer conclusão. Considerando o fato de que os nomes sugeridos por Gabriel eram todos monarcas famosos, governantes genocidas ou grandes pensadores, o aterrorizava até mesmo imaginar quem era o cetro de São. Sylvester se perguntou, contra quem ele era? Qual mentor da história ele estava tramando? E a grande questão era, para que tudo isso? A quem o santo cetro estava servindo? Sylvester não tinha a ilusão de ser o maior espião e pensador do mundo. A sombra de Mazan já havia provado isso uma vez. Ele não precisava aprender a mesma lição duas vezes. Isso significaria que Niel não tem ideia do que está fazendo. Ele pode acreditar que está no controle, mas na realidade, ele é um peão. Sylvester murmurou uma coisa da qual tinha certeza. Isso também significa que eu preciso me preparar para a batalha não com Niel, mas com São Cetro. Um provável mago supremo. Ele sentiu sua dor de cabeça se intensificar, mas saiu para ver o resto. Era importante delegar tarefas a cada um e se preparar para a grande batalha. O primeiro objetivo era retomar a Terra Santa e, para isso, ele teria que atrair Niel para si. Quanto mais frustrado ele ficar, melhor para mim. Talvez seja hora de apresentar algumas invenções notáveis do grande Lord Bardo. Sylvester se decidiu. Ele saiu da sala e encontrou todos esperando do lado de fora. Ele era a chave que os mantinha unidos na Guerra Santa e tinha que agir como um líder. De certa forma, foi um teste para ele antes de se tornar o Papa. Lorde Inquisidor, você é mais respeitado do que qualquer outro clérigo. Eu preciso que você use os seus métodos e atraia tantos homens do exército sagrado quanto possível. Informe-os que o lado que eles servem pertence aos demônios. Lorde Dagorit e Lorde Rompe-Almas, por favor, fiquem de olho na cidade. Nossa população provavelmente aumentará com o tempo e pode haver alguns espiões. Ele atribuiu as tarefas. Enquanto isso, falarei com o rei Gland e os outros apoiadores de nossa causa. Construiremos um formidável exército aqui para enfrentar a Terra Santa. Quando vamos atacar? Aurora perguntou. Não podemos demorar muito. Se Niel ficar confortável, ele pode se tornar ainda mais perigoso. Nossa batalha não é com Niel, mas com aquele que mexe com ele. Todos vocês devem entender que esta não é mais uma guerra de força. É uma guerra de ideologias. Devemos convencer todos de que sou herdeiro legítimo do Papa Arceu. Ao mesmo tempo, desejo descobrir o que aconteceu com ele. Recuso-me a acreditar que ele morreu assim. Sylvester disse severamente, seu corpo escorrendo com uma aura tensa. O grão-senhor inquisidor concordou com ele nesse assunto. É realmente difícil acreditar que o Papa Shell se foi. Em todos os anos que o conheço, ele não é um homem sem um plano. À primeira vista, ele pode parecer gentil e simples, mas ele ascendeu ao trono mais alto lutando e tornando seus rivais politicamente aleijados. Existe a possibilidade de que ele seja vivo. Sylvester terminou. Eu adoraria que fosse assim.
Mas primeiro, vamos cumprir as tarefas que dei a você. E a bestaria, Lord Bard? Solbreaker questionou. Se esta batalha acontecesse, poderíamos perder uma parte significativa do exército de Sol. Como nos defenderemos contra os pagãos do leste? Sylvester respondeu com firmeza. Eu vou lidar com isso. Um novo tratado de paz deve ser assinado. Vou dizer uma vez, e pela última vez, não se preocupe com Bestaria por enquanto. Eles são inimigos secundários porque estão exaustos após a guerra entre elfos e dragões, e então nossa campanha em suas terras. Entendido, respondeu Solbreaker e partiu para cumprir seu dever. Sylvester, com a Aurora, foi até os anões. Havia muitas coisas que precisavam ser construídas, desde armas até máquinas de propaganda. Além disso, não era fácil encontrar pessoas de confiança que fizessem o trabalho de manusear as impressoras. Ele entrou no recinto que os anões haviam construído para si. Parecia que eles preferiam construir abaixo da superfície ao invés de acima. Então a maioria de seus edifícios eram minúsculos, enquanto a área subterrânea era semelhante a um vasto labirinto. Eurogue, preciso falar com você. Ele chamou o atual anão-chefe para a sala privada para discutir alguns de seus planos. Tenho uma ideia para aumentar a sua produtividade. E se você pudesse automatizar o processo de martelar? Talvez você consiga automatizar muitas outras tarefas, como o polimento. Como, Lord Bard? Eurogue perguntou. O que estou sugerindo a você é chamado de turbina a vapor e máquina a vapor. Turbina. Motor. Eurogue repetiu as novas palavras. Quais são eles, Lord Bard? Sylvester pegou os diagramas que Gindimazan havia feito. Ele teria preferido que o homem tivesse vindo, mas como queria passar algum tempo em Mazan e observar um mês de luto por sua família, Sylvester o deixou em paz. É uma máquina movida a vapor e cristais mágicos. Usando a pressão do vapor, podemos colocar uma turbina em movimento, um instrumento de asas circulares que gira em torno de seu eixo. O eixo, por sua vez, aciona as engrenagens e, se você conectar as engrenagens com uma correia circular, poderá criar um mecanismo para levantar automaticamente um martelo alto e deixá-lo cair com grande força. Com um mecanismo controlado, você pode até controlar a velocidade. Olhe para este diagrama e tente imaginá-lo. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Sylvester também poderia ter fornecido aos anões conhecimento teórico completo com fórmulas e provas de teoremas. Infelizmente, para entender algo assim, é necessário um conhecimento pré-existente que vai do nível elementar ao avançado. Eurogue examinou todos os diagramas em silêncio, acariciando ocasionalmente sua ampla barba branca. Posso ver como o vapor vai virar as coisas e levantar o martelo ou ajudar no polimento. Certamente podemos usar isso de várias maneiras. Sylvester então apresentou outra folha com um diagrama de sua própria criação. Ao mesmo tempo, quero que você priorize a criação dessas armas. São canhões e morteiros de longo alcance. Eles usam uma mistura química para propulsão e devem levar cristais explosivos para nossos inimigos a muitos quilômetros de distância. Eurogue avaliou os diagramas em profundidade. O que é essa estranha plataforma com rodas? Você deseja carregá-los? Sim, serão artilharia de campanha. Como cada canhão terá 8 metros de comprimento e peso considerável, eles devem ser facilmente deslocáveis, usando cavalos para puxá-los. Ao mesmo tempo, as plataformas serão feitas de forma a permitir que o usuário gire o canhão em seu eixo e, ao mesmo tempo, a plataforma poderá se transformar em pernas de apoio quando o canhão estiver em uso. Sylvester informou o anão mais velho em detalhes. Ele poderia facilmente ter feito armas outras engenhocas, mas sabendo que a maioria dos cavaleiros e magos tinham armaduras e proteções para parar tais projéteis, era uma perda de tempo. Mas quando se tratava de explosivos, a história era outra. Com a ajuda de canhões, até soldados recém-recrutados das massas seriam capazes de operar as máquinas, enquanto o exército totalmente treinado se engajava no combate principal. Acho que você deveria dar uma olhada em, Lord Bard. Podemos fazer isso. É bem simples.
Assim que avaliarmos a força de lançamento do projétil, poderemos calcular a espessura necessária dos materiais. Você terá o primeiro canhão de teste pronto em 3 dias. Eurogi disse com confiança. Mas, primeiro, gostaria de experimentar essa turbina a vapor. Se funcionar, talvez possamos usar nossos membros inexperientes. Claro, a industrialização tem tudo a ver com maximizar a produtividade. Sylvester ficou satisfeito com o processo de pensamento. Tenho inúmeras outras ideias, mas elas podem esperar até que a escuridão que paira sobre nossas cabeças desapareça. Aguardarei sua ligação quando o canhão estiver pronto. Sylvester se levantou para sair. E devo agradecer pela nova armadura. Sem dúvida, foi realmente brilhante. O sorriso largo de Eurogi exibiu seu sorriso cheio de dentes. Estou honrado. A fé não esquecerá sua contribuição. Sylvester saiu, sem ânimo para falar de assuntos triviais. O peso das revelações e o mistério que obscurecia sua capacidade de fazer planos de longo prazo sobrecarregavam seu coração de inquietação. Depois de se encontrar com os anões, Sylvester foi encontrar Gabriel em sua tenda de trabalho, onde gerenciou os padres e criou cartazes de propaganda. Lord Bardo. Todos os membros da equipe se levantaram com sua chegada. Não precisa, continue com seu trabalho. Gabriel, venha comigo. Sylvester arrastou seu amigo longe de ouvidos indiscretos para falar em particular. O que aconteceu? Você encontrou alguma coisa sobre os nomes estranhos? Gabriel perguntou apressadamente. Na melhor das hipóteses, Sylvester só conseguiu balançar a cabeça. A questão de sua reencarnação era algo que ele não se sentia confortável em compartilhar com ninguém. Receio que não. No entanto, a batalha deve continuar. Preciso que você intensifique a propaganda. Em vez de uma vez a cada 2 dias, comece a enviar panfletos todos os dias. Não apenas propaganda. Faça cartazes revelando os últimos acontecimentos, pintando a administração Niel sob uma luz negativa. Como ataque a Green City e como eles assassinaram tantos inocentes. Use obras de arte que evoquem lágrimas. Desenhe cadáveres de crianças sendo devoradas por um demônio com mitra. Comece a anotar nomes diretamente agora. Arruine o nome de Niel antes que ele faça alguma coisa. Sylvester emitiu uma ordem severa. Sylvester, aproveitando as experiências de sua vida passada, entendeu claramente como a propaganda era importante para moldar o sentimento público. Era necessário promover um ambiente em que baixas em massa na guerra de seu próprio lado fossem aceitas, enquanto se alimentava o ódio contra o lado oposto. Criei um novo departamento clandestino para operar quantas impressoras forem necessárias. Coloque as pessoas em contratos de sangue limitados para sigilo. Também instruirei nossos aliados a começar a reunir seus exércitos aqui. Acrescentou Silvestre. Gabriel ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações mentais. Não houve mais piadas trocadas entre eles como antes. Ele não podia deixar de sentir que crescer não era tão divertido quanto ele pensava. Farei isso, Lord Bard. Bom. De repente, Sylvester deu um tapa na nuca de Gabriel. Max ou Silvestre. Hugo. Eu fui muito rápido para julgar. Gabriel sorriu largamente, saboreando a leveza. Entendi, Max. Em seguida, os dois caminharam entre a forma tosca recém-construída da cidade, para avaliar a distribuição do trabalho e a segurança. Da fortaleza em direção ao portão perto do muro de fronteira com uma vala do lado de fora, eles inspecionaram tudo. O que é essa comoção? Gabriel murmurou, notando uma grande multidão reunida perto do portão de entrada da nova Terra Santa. Vamos checar. Sylvester rapidamente cantou um hino baixinho para fazer uma auréola. Isso separou a multidão com sucesso, permitindo que eles passassem. Alto. Identifique-se. Sylvester ouviu os guardas que apontavam suas lanças para o homem alto de manto escuro. Mas o peculiar capacete de metal pontiagudo em sua cabeça, uma placa frontal com órbita sangrando constantemente e a espada espinhosa revelaram a identidade do homem a Sylvester. Parar. Sylvester avançou e empurrou suavemente as lanças. Afaste-se.
Esse é o segundo guardião da luz, Lord Bloodline. Sublinhado Twitch Pope capítulo 523. Sir Doloren informou a Sylvester que Bloodline não estava no acampamento Daniel. No entanto, Sylvester enfrentou outro problema significativo. Ele não tinha ideia de onde Bloodline estava. O homem estava desaparecido da Terra Santa desde que conseguia se lembrar, e nem mesmo Sir Doloren o tinha visto nos últimos anos. Mas Sylvester tinha visto a mesma adoração em Bloodline como Lorde Inquisitor, então ele deu as boas-vindas ao homem dentro dos muros da nova Terra Santa. Na pior das hipóteses, ele teria que matá-lo, só isso. Mesmo contra Blood Magic, Sylvester estava confiante de que poderia matá-lo, pois seu magnetismo e manipulação de metal eram muito superiores. Retorne aos seus postos. Sylvester ordenou aos soldados e cumprimentou Bloodline. Que a santa luz nos ilumine. Bloodline abaixou a cabeça levemente. Que sejamos esclarecidos, Lord Bard. Voltei ao saber do destino da Terra Santa. Sylvester sabia que Bloodline era um homem de poucas palavras, assim como o Inquisidor Grão-Senhor. A maioria das coisas que ele disse foi deixada em aberto para interpretação e adivinhação. Como no caso atual, onde o homem simplesmente assumiu que Sylvester saberia de tudo. Pela mesma razão, o Grão-Senhor Inquisidor voltou à luz, Lord Bloodline. Por favor, venha comigo para a fortaleza. Muita coisa aconteceu que você deveria aprender. Sylvester o conduziu pelas largas ruas até a fortaleza na periferia. Era alto e ainda em construção, para garantir uma sensação de grandeza condizente com o título de Terra Santa. Chuva de sangue. O Lorde Supremo Inquisidor estava na entrada da fortaleza. Lorde Inquisidor, Bloodline respondeu, reconhecendo a presença um do outro sem palavras desnecessárias. Sylvester entrou e voltou ao grande escritório reservado para ele. Desta vez, porém, Sylvester permitiu apenas que os Guardiões da Luz falassem com ele, pois agora representavam os mais altos escalões da fé. Logo, Aurora e Soulbreaker também se juntaram a eles. Onde você esteve todos esses anos, Lord Bloodline? Sylvester perguntou respeitosamente. Sir Doloren tentou entrar em contato com você para proteger a Terra Santa e Daniel. Bloodline se desculpou com um breve aceno de cabeça. Eu estava cumprindo o comando do Papa Trox, Lord Bard. Sou grato a você por derrotar os bárbaros da montanha. Foi meu maior fracasso, mas depois que você os conquistou, recebi a ordem de investigar o chefe Dantilus e lidar com ele, se possível. O interesse de Sylvester foi totalmente despertado. Já o encontrei antes, e ele me deu um ano para assumir o controle da Terra Santa e me tornar o Papa. Caso contrário, ele a destruiria. Ele é capaz disso, respondeu Bloodline. Nos últimos anos, procurei informações sobre sua origem e o alcance de seu poder. Na verdade, ele se infiltrou em todas as esferas da vida, incluindo o Conselho do Santuário anterior. O Santo Vidente era um espião de ambos os lados, que de alguma forma se escondeu debaixo de nossos narizes por tanto tempo. Rachadura. O chão sob os pés do Lorde Inquisidor rachou, mas ele permaneceu em silêncio. Apenas as chamas em seus olhos cobertos por viseiras ardiam ainda mais ferozes. Sylvester nem se surpreendeu mais com isso. Ele havia percebido há muito tempo que o chefe anti-luz tinha alguém no Conselho do Santuário. De que outra forma ele saberia que foi o Conselho do Santuário que colocou o Cavaleiro das Sombras atrás dele. O que mais você encontrou? Ele é mais forte que a Terra Santa. Sylvester perguntou. Quanto dano ele pode nos causar? O suficiente para erradicar a fé, respondeu Bloodline. Lord Bard, ele não precisa vencer, pois essa não é sua intenção. Ele não tem exigências. Seu único desejo é a aniquilação da fé. Sylvester suspirou, mas não deixou que a palavra o afetasse. Temos 5 meses restantes. Se vencermos e retomarmos a Terra Santa, a ameaça do Antiluz será adiada. Mas vai durar para sempre, Bloodline interrompeu. Lord Bard, me dê permissão para continuar minha investigação. Estou perto de descobrir suas raízes e o que o levou a odiar a fé tão profundamente. Se pudermos responder à sua insatisfação,
Talvez possamos acabar com essa fração desnecessária. Mesmo que ele permaneça aqui, não vai me ajudar muito. Pelo menos não até o início da batalha. Além disso, é melhor diminuir as tensões com o Tilint para garantir um futuro tranquilo e próspero após minha ascensão. Sylvester se decidiu. Você pode continuar, mas deixe-me memorizar sua assinatura do Solarium primeiro para que, se necessário, eu possa falar com você através de minhas habilidades mentais, sugeriu Sylvester, retendo seu conhecimento de Elder Magic por enquanto. Em seguida, Sylvester segurou a mão de Bloodline, permitindo que seu Solarium entrasse no corpo e sentisse a assinatura. Ele também o informou sobre São Cetro e os nomes estranhos dos livros. Feito isso, o homem não perdeu tempo e saiu em busca do chefe anti-luz. Mas Sylvester cheirou algo estranho em Bloodline. Embora o homem sempre carregasse o cheiro de tristeza, agora viu uma pitada de arrependimento. Quanto mais posso confiar nesses aromas? Ele se perguntou silenciosamente e observou Bloodline partir. Então, finalmente, Sylvester se levantou de sua cadeira e pegou sua lança que estava ao seu lado. Senhor Inquisidor, Aurora, vocês serão os governantes na minha ausência. Há uma abundância de comida e ouro no tesouro sob a fortaleza. Asher está lá como guardião do ouro. Onde você está indo? A Aurora também se levantou. Sylvester olhou para uma janela aberta voltada para o sul. Riveria é o único reino que pode se revoltar contra nós, e eles possuem 4 grandes magos. O reino das terras altas sozinho não pode lidar com eles, então é hora de uma mudança na liderança. Você não pode ir sozinho. Aurora exclamou, sua voz cheia de preocupação, assim como os cheiros. Não podemos perder você de novo. Eu estava fraco antes, mas derrubei Mazan e seus 25 grandes magos, respondeu Sylvester. Uma pontada de tristeza emanava dele, pois a perda de tantos especialistas era desanimadora. Além disso, eu me preparei para o motim de Riveria há muito tempo com a ajuda de Caecilius. As armadilhas foram armadas. Vou apenas trazer os grandes magos para o nosso lado. Mas, se eu for sozinho, será mais fácil para mim permanecer disfarçado, assegurou Sylvester. Não se preocupe. Estarei de volta em uma semana. Apenas segure-o forte para mim, por favor. Entendido, Lord Bard. O grão-senhor inquisidor respondeu. A Aurora olhou para seu pai adotivo em derrota e acabou concordando. Tudo bem. Apenas fique seguro e nos informe sobre qualquer coisa nova. Vejo você em uma semana. Sylvester disse com confiança e saiu. Pode parecer absurdo pensar que ele estava afirmando que derrubaria um reino em uma semana. Mas então, considerando quem ele era, uma semana parecia muito tempo. Acho que você deveria dar uma olhada. Não havia necessidade de cavalos ou carruagens. Sylvester iria caminhar no céu para chegar a Riveria e usar Mirage para voar ocasionalmente. Ele não perdeu tempo e saiu imediatamente do telhado da fortaleza. A Aurora ajudou muito trazendo uma breve tempestade e nuvens para esconder sua partida. Maxi, eu trouxe guloseimas. Quer um pouco? Mirage perguntou enquanto mastigava um doce estranho e se empoleirou no ombro de Sylvester, aproveitando a brisa batendo em seu rosto fofo. Não. Sylvester estava focado em correr o mais rápido possível. Ei! Mirage riu. Eles têm sabor de mel. Sylvester parou abruptamente. Onde eles estão? Mirage riu e pegou a pequena bolsa de couro em suas costas. Ele o mantinha na barriga a maior parte do tempo, mas enquanto viajava em situações onde ninguém podia vê-lo, ele o mantinha fora para facilitar o acesso às guloseimas. Aqui. Mirage deu a ele doces longos, açucarados e duros com mel recheado no meio. Foi simplesmente requintado. Sylvester deu uma mordida com prazer. Quem os deu a você? Aurora fez. Ela começou a rezar para o anjo da guarda que protege Maxi, então eu peguei as oferendas que ela havia colocado. Mirage explicou como se fosse apenas mais um dia em sua vida mundana. Sylvester ficou sem palavras porque parecia um déjà vu. As interações de Mirage e Sir Doloren começaram assim também. Claro, quem, senão um companheiro viciado em mel, teria esse doce?
Eles retomaram a viagem. Era a facilidade de viajar correndo no ar, sem obstáculos pelas curvas e reviravoltas das estradas. Eles apenas observaram a paisagem em constante mudança abaixo deles e fizeram uma linha reta em direção ao Forte Girassol, onde Caecilius residia. Tanta coisa mudou, murmurou Sylvester. Parece que o rei Gland espalhou minhas ideias agrícolas. Os campos de girassóis foram reduzidos à metade, abrindo caminho para as plantações de alimentos. Lentamente, ele começou a descer em direção ao Forte Girassol após cruzar o rio Snack. O céu estava claro e ensolarado naquele dia, com o calor do verão particularmente intenso. Poucas pessoas estavam trabalhando naquela condição, garantindo-lhes uma passagem livre. Nós nos encontramos novamente. Oxe! Sylvester parou abruptamente e se virou para olhar para trás. No momento em que seu olhar caiu sobre a figura, ele sentiu o ar ficar assustadoramente frio. Era a mesma velha túnica preta, figura nebulosa e vaga a longas fendas brancas no lugar dos olhos. Se ele não fosse forte agora, teria entrado em pânico só de ver o ser. Shadowknit, respondeu Sylvester, embora não levantasse sua lança para ele. Que mistério você me traz agora? Não tenho mais medo de você. Lute, se é isso que você quer. Talvez tenha sido a primeira vez que alguém desafiou o Cavaleiro das Sombras para uma batalha. No entanto, a criatura assombrosa permaneceu imóvel, suas vestes sombrias flutuando ao vento. Onde você está agora? Não sou páreo para você, Bardo de Solis. Eu posso ouvi-lo claramente agora, estranho. Suas habilidades são ineficazes em mim agora. Então a que devo este prazer de conhecê-lo? Qual é a sua agenda? O que você procura? Sylvester perguntou seriamente. O Cavaleiro das Sombras respondeu imediatamente. Você já venceu, Sylvester Maximilian. Niel não é capaz de ficar diante de você. Você será vitorioso em sua campanha, embora com algumas baixas, mas essa não será a vitória final do Sol. Pois a verdadeira batalha ainda está para começar. Kimino já previu minha vitória. Sylvester lembrou. Ele estava apenas tentando minimizar as baixas no estágio atual. Santo Cetro. Eu sei. O Shadowknit balançou a cabeça e começou a recuar, ainda enfrentando Sylvester. Vai além de suas limitações de compreensão. Você deve deixar sua mente continuar se expandindo. As vestes negras esvoaçantes gradualmente desapareceram na distância. Eu vim para lembrá-lo, Bardo de Solis. O que você vê é verdade, e o que você não vê também é verdade. Para aprender a realidade, o céu e o inferno, você deve percorrer. Procure a árvore mais azul que o mar, o crescente é a chave e descubra por que este mundo veio a ser assim, quem o transformou neste abismo. SHH. Com uma rajada de vento, a criatura escura desapareceu tão abruptamente quanto apareceu. Sublinhado Twitch Pop capítulo 524. Sylvester ficou em seu lugar no céu e observou o Cavaleiro das Sombras desaparecer do local. Ele se perguntou de que chave crescente ele estava falando. E uma árvore mais azul que o mar, ele não conseguia se lembrar de nenhuma espécie de árvore que fosse como tal. Ele estava falando sobre o Lago da Lua em Bestaria. Tem a forma de um crescente. Mas está cercado pela cidade de Deca Imperia. Uma árvore azul teria sido muito famosa se fosse isso o caso. Sylvester se perguntou, falando consigo mesmo. Maxi, as pessoas estão olhando. Mirage interveio. Isso trouxe o foco de Sylvester de volta para a tarefa em mãos, e ele começou a descer para Forte Sunflower. Ele pretendia pousar no terraço do próprio forte e alcançar Caecilius diretamente. Tendo estado no prédio antes, ele conhecia os vários caminhos. Baque. Ele não escondeu sua presença, mas não havia guardas no terraço principal, pois o acesso era totalmente restrito. Apenas alguns aldeões fora da cidade fortaleza tiveram um vislumbre dele, enquanto os que estavam dentro permaneceram inconscientes. Shonki. Posso tentar dar a Caecilius mais algumas armas, então esteja pronto. Sylvester instruiu seu parceiro no crime, abrindo com força os portões que levavam ao andar de baixo. Que a santa luz nos ilumine. Sylvester saudou um guarda que passava.
Ah, que? Espere. Quem é você? O guarda percebeu que Sylvester tinha vindo do andar de cima, e sua armadura era algo que ele nunca tinha visto antes, nem tinha visto o homem antes. Sylvester sorriu e criou uma auréola atrás da cabeça. Devo dizer meu nome para que você me reconheça, meu irmão na fé? Eu vim aqui em nome do Senhor para encontrar seu visconde. O queixo do guarda caiu e ele cambaleou para trás, mas conseguiu manter o equilíbrio. Vê você. Você é o imposto. O rosto de Sylvester caiu. Minha cabeça está brilhando com uma auréola. Como isso me torna um impostor? Seu impostor. Você acha que pode nos enganar? Temos Lord Bard vivendo em nossas terras por dias. Abaixe sua arma. O guarda ordenou, brandindo sua lança para a cabeça de Sylvester. O que? Alguém está por aí fingindo ser eu? Sylvester esfregou o queixo liso com ar divertido. Como ele se parece, esse verdadeiro Lord Bard? Sylvester perguntou ao homem. O guarda zombou. Você nunca pode igualar sua majestade. Alto e poderoso, sua curta barba e cabelos dourados, seu lindo tridente brilhante e aquela auréola hipnotizante. Barba. Isso é um ataque pessoal. Sylvester cerrou o punho, amaldiçoando sua linhagem élfica pela falta de pelos faciais. Leve-me ao seu visconde para buscar justiça. Eu sou o verdadeiro Sylvester Maximilian, o bardo do Senhor. Se aquele homem diz que sou eu, então ele deve provar isso com seu conhecimento. Ele deveria conhecer todos os hinos que eu já cantei, não deveria. Sylvester argumentou e agarrou o guarda pelas costas de sua armadura e o ergueu sem esforço antes de caminhar para a corte do visconde. Deixe-me ir. Você vai se arrepender disso. Lord Bard estará aqui hoje. Ele vai queimá-lo até as cinzas. Veremos de quem é o fogo que queima quem, comentou Sylvester e finalmente chegou ao andar principal do castelo e se dirigiu para o grande salão. Embora Sylvester estivesse irritado, Mirai com certeza estava tendo o melhor momento de sua vida, caindo na gargalhada ou tentando reprimir suas risadas. Bom. Sylvester abriu a porta do tribunal com um chute, ignorando os guardas, e entrou. Ouvi dizer que o verdadeiro Lord Bard chegará aqui hoje. A corte do Visconde carecia da grandeza de uma corte real, mas ainda exalava opulência. O vestíbulo era feito de mármore branco, tetos altos e intrincados entalhes adornando as paredes, e as cortinas douradas e sedosas, em vez das verdes, marcavam a cor da fidelidade do Visconde, a fé. Havia algumas dezenas de homens e mulheres presentes, e eles olharam para Sylvester uma vez que ele rompeu e jogou para o lado a guarda que mantinha. Alguns franziram a testa, enquanto outros observaram com interesse, mas Caecilius, sentado no assento do senhor no final do corredor, parecia mais do que encantado. Sua Santidade! Caecilius exclamou, pulando de seu assento. Você voltou. Caecilius parecia quase o mesmo de antes e talvez em uma forma ainda melhor. Sendo um senhor, ele foi capaz de se concentrar em seu bem-estar, dando a seu corpo os nutrientes adequados para crescer em força, bem como em sua posição. Seu cabelo preto agora estava mais comprido e a barba por fazer agora estava cheia e cobria seu rosto. O olhar triste com as cicatrizes se foi, substituído por um comportamento alegre e esperançoso. Você está indo bem, Caecilius, exclamou Sylvester, permitindo que o homem se aproximasse e recebesse um abraço de urso. Tudo é por sua causa, Santidade. Mesmo depois de sua partida, você nos deu as instruções para prosperar e nos preparar para este momento. Sir Doloren me informou sobre os detalhes quando eu hospedei Madre Xavier alguns dias atrás. Caecilius disse, radiante de orgulho por apoiar Sylvester tão fielmente. Como é a sua família? Perguntou Silvestre. Perfeitamente saudável, Sua Santidade. Minha filha cresceu bem e atualmente está se preparando para me suceder. Enquanto isso, minha esposa e eu fomos abençoados com filhos gêmeos, pela graça de Solis. Caecilius revelou com entusiasmo. Quem teria pensado que um ex-escravo que se tornou nobre iria tão longe? E agora, chegou a hora de ir além de qualquer escravo na história, era hora de se tornar um rei. Chegou a hora, Caecilius.
Riveria decidiu ficar com os demônios da Olila. Bom. As portas do salão se abriram novamente e o arauto anunciou em voz alta. Ouça, ouça. Sylvester Maximilian, bardo do Senhor, o filho de Solis, chegou. O arauto começou a soar imediatamente e olhou para Sylvester desamparado, como se dissesse que estava apenas fazendo seu trabalho. Por favor, me perdoe. Baque. Divertido, Sylvester observou quando uma nova figura entrou no salão. Mas quase instantaneamente, ele sentiu seu queixo cair no chão e seus olhos saltarem. Enquanto isso, empoleirado em seu ombro, Mirage miava de tanto rir, não se importando se alguém iria ouvir mais, pois a cena era muito engraçada. Vê você, Lord Bard? Caecilius se irritou e questionou ruidosamente, apontando o dedo para o novo homem. Acho que você deveria dar uma olhada. De fato eu sou Visconde do Forte Girassol. Eu vim para banhar essas terras com minha luz quente, abençoado pela própria essência de Solis. Comigo, os girassóis florescerão novamente e prosperarão, assim como as pessoas. Mas o ritual não será fácil. Dificuldades de corpo, mente e riqueza você enfrentará. Disse o bardo com um grande sorriso no rosto gorducho gigante e um cavanhaque. Meu ar! Mirage explodiu em gargalhadas. Caecilius olhou em volta. De onde vem esse choro de gato? Soldados, encontrem. E vocês, herege? Meu! O bardo ficou com raiva e apontou seu tridente para Caecilius. Você ousa chamar o filho de Solis de herege? Agora observe minha auréola flamejante. Em minha ira, devo engolir todo o seu viscondado. Isso nem é um tridente. Você está usando velas acesas como lâminas. E por que você está seminu? Ninguém deseja ver seu corpo inchado de porco. Caecilius gritou de volta. Soldados, joguem esse pagão na masmorra. Sylvester observou divertido o desenrolar do espetáculo. O que em nome de Deus é isso? Como as pessoas se apaixonam por ele. Ele não se parece nada comigo. De fato, o chamado verdadeiro bardo era um homem de 2 metros de altura com uma gordura que envergonharia os elefantes. Para derramar sal na ferida, o homem usava roupas estranhas, mantendo a maior parte do corpo acima da barriga nua, o que significava que seu peito gordo em forma de seio estava exposto, junto com seu torso peludo. Além disso, o halo atrás da cabeça do homem era claramente artificial, feito de alguns cristais leves. A barra N. Veja o falso Sylvester aqui. Sylvester se aproximou do homem. Qual é o seu nome verdadeiro? Sou Sylvester Maximilian, filho da Santíssima Mãe Xavi. Estrondo. Sylvester desapareceu abruptamente de seu lugar e apareceu ao lado do homem. Com um golpe poderoso, seu punho acertou o rosto rechonchudo do falso bardo, estilhaçando seu nariz por completo, fazendo-o desabar, esmagado em pequenos pedaços. Eu estava com vontade de brincar até que você adotou o nome da minha mãe. Sylvester falou suavemente, mas a seriedade de suas palavras era assustadora. Agora, não vou perguntar de novo, quem é você? E onde você conseguiu a engenhoca para fazer a auréola? Eu não consigo respirar. O falso bardo chorou, com o nariz destruído. Sylvester levantou a mão e estalou o dedo. Do nada, uma dúzia de espadas de metros de comprimento feitas de luz solidificada apareceram no ar, todas apontadas para a cabeça do falso bardo. Se você não falar, perderá muito mais do que seu nariz. Quem o enviou? Quantos mais de vocês existem? Sylvester o interrogou. Suas perguntas fizeram com que todos percebessem que havia mais do que apenas um simples golpe. O falso bardo olhou para o rosto de Sylvester. Ele notou o cabelo dourado e os olhos dourados. Isso foi o suficiente para dizer a quem ele era contra. A altura combinava, a aura combinava e o poder também combinava. Era o negócio real. Eu ganhei dinheiro e o anel da auréola. O homem chorou. Eu sou apenas um homem pobre. Rishi é o meu nome. O cardeal Suprema de River City recrutou 100 de nós para viajar e arruinar o seu nome. Somos pagos mensalmente. 1 ouro por mês. Eu só fiz isso para alimentar minha família.
Por favor, me perdoe. Sylvester sacudiu a cabeça com um suspiro. Alimentar sua família? Olhando para o seu tamanho, parece longe da verdade. É só a minha mãe, respondeu um homem. Ela mora nas favelas de River City. Sylvester se ajoelhou e colocou a palma da mão no rosto de Richie, curando-o apenas até que ele pudesse respirar, mas o nariz permaneceu quebrado. Então eles começaram a espalhar sua propaganda para difamar meu nome dessa maneira? Explorando os desesperados. Vou enviar uma guarnição de soldados para caçar esses impostores. Caecilius rapidamente propôs. Os pobres são os primeiros a cair nas mãos desses impostores. Sabemos onde encontrá-los. Sylvester balançou a cabeça e caminhou até Caecilius, colocando a mão no ombro do homem. Não precisa. Prepare todo o seu exército. Chegou a hora de você assumir o trono que lhe foi prometido. Mas Riviera ainda tem 4 grandes magos. Nós não temos nenhum, disse Caecilius em um tom preocupado. Não questionarei seu comando para a batalha, sua santidade. Mas temo o destino dessas pessoas se eu falhar. Eles serão forçados à escravidão novamente. Meros 4 ou 5 grandes magos não são um desafio para mim agora. Caecilius, revelou Sylvester, segurando firme o ombro de Caecilius. Além disso, nem todos os grandes magos de Riviera são da família Riviera. Alguns deles servem ao reino apenas para uma vida de luxo. Só precisamos fazê-los perceber seus mal-entendidos. Sylvester então olhou em volta para todo o tribunal. Todos os homens e mulheres que estavam ali eram escravos em algum momento. Encheu seu coração de grande satisfação ver que suas ações trouxeram uma mudança tão profunda para tantas vidas. Assim que vencermos, haverá um novo nascer do sol sagrado. Todos serão iguais em todos os direitos, aos olhos da fé. Renasceremos, respeitando a bravura dos caídos. Não mais existirá o pecado profano da escravidão. A auréola de Sylvester irradiava um brilho brilhante dentro do decote, e o calor tocou o coração de muitos. Quem, senão os ex-escravos, entenderia o significado de suas palavras? Amém. Amém. Que a santa luz nos ilumine. Viva sua santidade. Por fim, Sylvester levantou a mão para animá-los. Amanhã. Riveria cai. Tweet Pope capítulo 525. Toda a razão por trás da existência do Visconde Caecilius era se opor à Riveria quando chegasse a hora certa. Sendo líder da primeira rebelião de escravos, seu nome era popular entre as massas em todo o reino. Tudo que Sylvester precisava fazer era espalhar a palavra antes que seus exércitos começassem a marchar. Os servos saíam sozinhos e regavam de flores a procissão do exército. Com a rebelião anterior, os escravos foram feitos servos. Agora era a hora da liberdade total. Anos já haviam se passado e os efeitos contundentes da libertação repentina de todos os servos seriam administráveis. Assim, o exército de 3.000 homens do Visconde se preparou para marchar para fora da cidade e abrir caminho para River City. Claro, eles eram contra as probabilidades, já que Riveria tinha centenas de milhares em seu exército oficial. No entanto, Caecilius tinha o que o rei Conrad não tinha, amigos em altos cargos. Sylvester não foi o único a participar da batalha. King Glan também se aproximou do forte Sunflower com um exército de 100.000 e 200.000 soldados a mais a caminho. Mobilizar um exército tão grande em movimento não foi tarefa fácil. Somente a Terra Santa poderia fazer isso, já que até as reservas se mantinham prontas em armaduras de batalha todos os dias. Eu sabia que você não poderia ser derrotado tão facilmente. King Glan chegou dentro do forte e correu para apertar Sylvester em um abraço de urso. Eu sabia que você voltaria. Sylvester se perguntou por que todo mundo dizia isso. Ele não mostrou nenhuma prova de sua sobrevivência ao longo dos anos, mas eles esperaram. Obrigado por sua fé em mim, Sua Majestade. E obrigado por vir até aqui. Assim que Riveria cair, estaremos livres para ir atrás da Terra Santa e conquistá-la de uma vez por todas. Mesmo eles não podem resistir a todas as forças de Astsol. Sylvester informou o poderoso rei em sua armadura igualmente poderosa. King Glan assentiu com a cabeça,
seu rosto radiante com sorrisos. De fato, e uma vez que você assuma o trono, teremos a paz duradoura e a prosperidade que todos desejamos. Todo o sol será unido como um, mal posso esperar. Sylvester não era tão idealista, no entanto. Ele entendeu que tudo poderia acontecer com o tempo. Então ele desviou a conversa. Como estão Sua Majestade e o príncipe? Ela está incrível como sempre. Fiquei bastante arrasado depois de ouvir a palavra de sua morte, mas ela se tornou meu pilar de força. Quanto a Rex, ele está ficando forte e inteligente e fala como um bardo cantor. Você deveria vir e visitar meu castelo em breve. Mãe Xavier também está lá. Rei Atrox disse, atraindo Sylvester para visitar sua casa. Felizmente, Trinity finalmente terá alguém próximo para conversar. Se eu pudesse, teria ido direto ao encontro dela, amigo. Sylvester suspirou e preparou sua mente para a tarefa. Eu irei quando chegar a hora certa. Primeiro, vamos planejar a batalha que temos pela frente. Vossa Majestade Lord Caecilius, vocês dois devem marchar seus exércitos em direção a River City enquanto levantam minha bandeira junto com a bandeira da Terra Santa. Eu irei primeiro e entrarei em River City para falar com os grandes magos de lá. Entenda que meu propósito não é destruir River City nem paralisar a mão de obra. Nossas ações devem ser rápidas e rápidas, permitindo-nos colocar Caecilius como novo rei sem grandes contratempos. Se houver alguns senhor e senhora rebeldes, podemos lidar com eles mais tarde. Sylvester os informou. Você pode enfrentar 4 grandes magos juntos. King Glan perguntou com preocupação. 2. Vou matar 2 grandes magos que estão conectados à linhagem Riveri e então recrutar os 2 restantes. Conrad, seu irmão, suas esposas e os 2 grandes magos, todos morrerão hoje. Disse Silvestre. Para alguns, pode parecer excessivo matar toda a linhagem, mas como espião, Sylvester não conseguiu deixar tal risco para trás para apodrecer e um dia voltar para causar problemas. A melhor maneira de resolver o conflito era garantir que nenhum Riveria permanecesse. Nós seguiremos você. Caecilius saudou com os braços cruzados sobre o peito. Eu irei preparar os soldados para marchar. Eu farei o mesmo. King Glan acrescentou, e se aproximou para dar um tapinha no ombro de Sylvester. Eu também tenho algo para te mostrar. Algo que vai chocar seus olhos. Venha comigo. Intrigado, Sylvester o seguiu. Eles caminharam todo o caminho para fora da fortaleza para onde o exército do Reino das Terras Altas estava descansando em seus acampamentos improvisados por enquanto. King Gland caminhou entre as tendas e trouxe Sylvester para uma área central com mais espaço. E lá, o rei cumprimentou 2 comandantes. Estes são 2 dos 5 comandantes do meu exército. Seus nomes são Bibos e Palaibos. Eles são irmãos Sylvester estava realmente em estado de choque. Eles são Gorilla Beastikins. Eles são. O rei Gland sentiu orgulhosamente. Você pode não saber disso, mas quase todos os Beastikins de Bestaria aceitaram a fé de Solis, desde as pequenas tribos de Gentisco Anglo Beastikins até os ferozes guerreiros de Lyon Beastikins. Eles começaram a chegar em nossas costas e se espalhar, juntando-se a mosteiros ou começando uma nova vida. Eu, Rainha Isabela de Gracia, e Lord Enar do Reino de Blackheart, aprovamos novas leis que aceitam os Beastikins que acreditam na fé, concedendo a eles a mesma proteção e direitos sob a lei que qualquer outro ser. Houve inicialmente alguns casos de violência e motins, mas com a ajuda dos bardos ao redor do sol, fomos capazes de espalhar o sermão de amor e bondade que você transmitiu a eles anos atrás. Sylvester foi pego de surpresa. Sua única razão para recrutar os bardos era espalhar propaganda. E ele nunca pensou que algo tão bom sairia disso no futuro sem ao menos tentar. Isso me deixa excitado, murmurou Sylvester. Eles são fortes. Claro, eles são alguns dos melhores guerreiros que temos. Subiram rapidamente na hierarquia, verdadeiros homens de Deus. Eles visitam o mosteiro semanalmente e cozinham para os necessitados de lá. King Glan falou muito bem deles. Depois de ver tantos Beastikins,
Percebi que são apenas nossas aparências que nos tornam diferentes. O resto é o mesmo. Todos nós experimentamos as mesmas emoções. E essa é a mentalidade certa. Sylvester pensou e olhou em volta. Ele notou mais alguns beastiquins vagando por aí. Vejo que alguns de seus homens não têm armaduras pesadas, assim como os soldados de Caecilius. Leve-me para uma área aberta, Majestade. Eu providenciarei. Sylvester ofereceu. Mesmo Sylvester não tinha ideia de quanto material ele havia reunido ao longo dos anos. Ele havia participado de tantas guerras, conflitos de grande e pequena escala, que as armaduras que ele reuniu eram incontáveis. O mesmo acontecia com armas, cristais e ouro. Ele era mais rico do que muitos reinos juntos. Então, King Gland atendeu ao conselho e trouxe Sylvester para uma área de arsenal guardada. Era uma grande tenda cercada por paredes de madeira. Os dois homens entraram e Sylvester ergueu a palma da mão em direção à área aberta. Mirai silenciosamente se aproximou e sentou-se em sua mão, abrindo sua poderosa mandíbula. Whoosh! Clank! O som de armaduras metálicas e armas batendo umas nas outras ecoou fortemente. Uma pequena colina de suprimentos de guerra se formou rapidamente diante deles e continuou a aumentar em número. De peitorais a botas e armaduras de ombro, havia algo para todos. Use-os conforme necessário, Vossa Majestade. Deixe Caecilius dar uma olhada também. Sylvester agora estava pronto para sair novamente. King Gland ficou surpreso por um momento. Ele tinha visto Sylvester fazer várias coisas, mas a magia do espaço era muito sobrenatural porque quebrava as leis fundamentais da realidade. Onde foi armazenado todo o material? Como alguém sequer pensa em acessar aquele lugar? Tudo parecia incompreensível. Você está tão talentoso como sempre. O rei murmurou. Boa sorte. Acho que você deveria dar uma olhada. Vou sair agora, Sua Majestade. Sylvester se preparou. Vejo você em River City. Não cite a cidade. Apenas cerque suas saídas e guarde-as. O rei Conrad se renderá ao próprio Caecilius, que a luz sagrada nos ilumine. Que sejamos iluminados. Sylvester saiu da cidade-fortaleza casualmente e, uma vez em uma área isolada, voltou ao céu e começou seus passos rápidos em direção a River City. Não era muito longe, do outro lado do rio Snack. Como o castelo do rio também ficava perto da corrente de água, Sylvester não encontrou dificuldades em entrar por quaisquer medidas de segurança ali colocadas. Não importava o que acontecesse, nenhum reino poderia ser mais fortificado do que o antigo Mazan, e Sylvester nunca ficara preso lá. O castelo, cheio de vegetação, pequenas lagoas e lagos, era uma bela vista de se ver, tão grande quanto da última vez que ele esteve lá para fazer de Conrad o novo rei. Sylvester se manteve escondido e primeiro tentou encontrar os dois grandes magos não relacionados ao sangue a serviço de Riveria. Os dois homens chamavam-se Carlson Markson e Timothy Lorenzo. Ambos eram pelo menos nível 5 grandes magos. HMM. Pela inteligência, diziam que eram preguiçosos, gastando a maior parte do tempo em atividades de lazer e comendo. Sylvester murmurou enquanto olhava ao redor do vasto castelo, até mesmo enviando Mirai para olhar ao redor. Conrad está no tribunal, isso fica claro pelos movimentos. Sylvester usou sua Elder Magic para sentir o Solarium através das paredes e verificar a presença das pessoas. Maxi. Eles estão no terraço. Mirai voltou de repente, voando com entusiasmo. Eles estão assistindo a grande dama dançar enquanto comem e riem. Sylvester não perdeu tempo e dirigiu-se ao terraço do castelo. Era um jardim gigante com árvores, pequenos lagos e lagoas ao redor. Havia também alguns pequenos pavilhões para aproveitar a brisa suave durante o dia. Bom, Ting. Ele começou a ouvir alguns instrumentos sendo tocados, então correu para um dos pavilhões redondos no jardim. Lá, ele notou claramente dois homens deitados de costas em poltronas reclináveis. Duas belas mulheres sentaram-se ao lado deles e os alimentaram com frutas, enquanto outras duas tocavam violino e bateria, e outra dançava sensualmente. Grande senhora! Todos eles são normais.
Sylvester murmurou, perguntando a Mirage. Mirage apontou a pata para a dançarina. Olha, Maxie, grandes pompons no peito. Ela é uma grande senhora. Sylvester suspirou e simplesmente avançou sem ser convidado. Não havia nada que ele pudesse fazer para mudar Mirage. Sua maneira de falar era única demais e desenvolvida ao longo de 1000 anos de autoaprendizagem. Aplaudir. Sylvester bateu palmas e chamou a atenção de todos. A celebração acabou. Todas as irmãs, por favor, deixem o castelo rapidamente se não quiserem se machucar em nossa batalha. A música parou, a dança parou e as mulheres olharam para Sylvester com curiosidade e, claro, luxúria. Seu sangue élfico era bastante prevalente quando se tratava de seu rosto. Sou Sylvester Maximilian da Terra Santa, saia, ou vou considerá-lo igual a esses pagãos. Sylvester acrescentou severamente, desta vez queimando um pouco de solarium no ar para se aquecer. Perdoe-nos. As mulheres foram sábias e fugiram rapidamente. Sylvester caminhou entre as poltronas reclináveis dos dois homens. Eles ficaram com medo, e o fato de estarem cobertos apenas com toalhas na virilha não ajudou a aumentar sua confiança. Como você está, bom? SHHH. Sylvester colocou as palmas das mãos no peito dos dois homens. Um ato simples que causou arrepios em suas espinhas quando se sentiram totalmente imobilizados. A diferença de força era demais, isso ficou claro. Ele e Lord Bard. Sylvester deu um grande sorriso, quase assustadoramente. Uma auréola apareceu atrás de sua cabeça, declarando que ele era um verdadeiro, e logo seguiu as palavras. Eu estava aqui no esplendor do dia do trono. Você me viu como o poderoso defensor de seu rei. Agora que King se tornou ofensor da fé. O que você escolherá, abate ou rendição? Sublinhado, notas do autor. Acabamos de atingir 1 milhão de palavras. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.